assim, só para localizar o pessoal de casa na conversa aqui, que de vez em quando eles devem boiar, né? Boia lá. O colega Bruno aqui, ele é engenheiro civil, aí ele estava falando sobre, né, assinaturas de plantas, e às vezes a planta, quando vai ser posta em prática, é outra coisa que tem um monte de ilegalidade, né? Então ele acabou lembrando disso aqui. Vamos para a última questão, então, para a gente voltar para o nosso assunto, né? Número 6, ao disciplinar, dizer o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. O direito à propriedade, a Constituição Federal Brasileira determina que, letra A, apenas a propriedade rural e não a urbana atenderá à sua função social. É vedada a desapropriação por interesse social. Permitida apenas a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário e indenização ulterior se houver dano. Letra D, a propriedade rural, independentemente de sua extensão territorial, mas desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. E a letra E, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, não podendo ser transmitido aos herdeiros. Letra C, exatamente, né? Ela está dentro de uma correção, né, que as outras se perdem no personagem, né? Iminente perigo público, indenização ulterior, se houver dano. Um pedaço da frase que faltou naquela questão, por exemplo, né? Então, houve dano, indeniza o indivíduo. Exatamente. Oi? Cadê? Ah, é verdade. Pera aí, então. Qual foi a parada que eu pensei? Indenização ulterior. Ulterior é anterior. Ulterior é anterior, é prévio. Hã? De falar anterior. Aqui tá na intercorrência de não ter nenhuma outra questão, ou nenhuma outra opção mais correta. Mas é verdade, tá é a mesma coisa. Verdade. Indenização prévia, a autoridade poderá usar particular assegurado a propriedade. Mesma coisa. Verdade. Vamos pular então pro material? Então, gente, olha só, artigo 277, eu cheguei a falar dele? Não. Ih. Opa. Foi. Uhum. 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 Tem. Sim, sim, sim. Aí é que tá, olha só. A questão que se impõe é a seguinte. Verifica-se, né, se há dolo ou não, né? Culpa vai sempre haver, né? Então, se você pratica algum tipo de ilícito, ou seja, faz uma obra onde não se pode fazer, aí tudo isso é calculado de acordo com o espaço que você está vendo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de direito penal, é claro que matar alguém é errado. Então, ninguém pode justificar não saber que não conhece a lei. Ah, mas eu não li lá no Código Penal. Na questão geográfica, algumas coisas não são tão claras assim. Entendeu? Só que aí o negócio é o seguinte, esse tipo de indenização, ele não pode ocorrer para prejuízo do poder público por um erro que ele não cometeu, mas se for provado que ele cometeu, sim. É aí que entra o negócio. Isso, por omissão, exatamente. Exato, exato. Não oferecer documentos o suficiente, necessário, né?
Porque é que nem negócio de trânsito, né? Trânsito tem a legislação de trânsito. Então você não pode... Ai, cacete. Você não pode, por exemplo... Uma porra do bicho aqui. Não tem a faixa de pedestre pintada. Você não pode presumir uma existência de faixa de pedestre onde não há faixa de pedestre. Entendeu? Então, a lei, o poder público não pode exigir de você um conhecimento prévio de algo que não tem como. Entendeu? A mesma coisa se dá sobre ocupação de solo. Tá? Não há manifestamente algum tipo de problema, né? Foi-se a prefeitura emitiu o alvará, permitiu a obra e depois veio dizer que não pode, pode vir a sofrer uma indenização, sim. Tá? Pode vir. Isso, dinheiro, exatamente. Exato. Não pode ser outro tipo de compensação. Móvel, carro, essas coisas. Tá? Não, isso é uma parada, isso é um dado interessante que você trouxe, né? Porque o que acontece? É muito comum aqui no Brasil esse tipo de coisa acontecer, principalmente envolvendo o poder público. O poder público ele vai sempre querer ver o próprio lado. Então o prefeito ele não quer sofrer algum tipo de ação na qual ele perca recursos, né? Toma uma porrada de 1 milhão, imagina. Pô, acabou. O cara tava planejando fazer uma obra, ele vai ter que rever tudo, né? Isso é horrível, né? Só que o negócio é o seguinte, se há falha, se há ilícito ou omissão, ele tem que pagar, não tem jeito, né? Só que como é o contribuinte quem paga, nem sempre o que se chama de justo é justo. A palavra justo está ali sempre, né? Justo, justa, justa, justo. Justo para quem? Para o poder público, porque é do nosso bolso quem sai. Exato. Não, mas aí o floreio, como é que a falta do floreio, né, no nome? Porque aí, não, se tá justo, o juiz, na hora de emitir a sua sentença, é justa a indenização. Você vai discutir com o juiz? Difícil, complica, né? Desfeita a dúvida, tá? Mas então é isso. Por isso que é muito importante, cara. Vai construir, vai fazer, maluco, se alinha, faz toda a documentação necessária para depois não dar galho. Porque, porra, processar o poder público é uma merda. A chance de ganhar é pequena, tá? Vai tomar na cabeça. Então eu parei no 275. Essa parte de atribuição que eu não... Não, eu falei disso aqui sim, cara. Falei, pô. Falei de 10 em 10 anos, da questão do IBGE. Isso. 276. Que susto. Pra mim, eu não tinha concluído aquele 275. Então, vamos lá. Processo de elaboração do plano diretor contemplará etapas sucessivas com definição. 1. Dos problemas prioritários do desenvolvimento urbano local e dos objetivos e diretrizes para o seu tratamento. Então, no inciso primeiro, gente, assim, é muito importante que a gente tenha em mente que parte sempre, né, primeiro do urbano, por ter o maior número de contingente humano, logo ser o maior foco de problemas das mais variadas, né, origens, sanitária, né, de trânsito, organização de trânsito, mobilidade urbana e por aí vai. 2. Dos programas, normas e projetos a serem elaborados e implementados. Ou seja, programa é algo mais amplo, né? O programa é o que acontece? Quando você inicia um governo, o que esse governo ele pode oferecer? Ele pode oferecer uma série de medidas, no qual ele vai chamar de programa, porque o programa ele tem etapas, ele tem episódios, então ele vai cumprindo. Pô, não queria ficar falando isso não, isso aqui vai brigar comigo daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, a própria instalação dos novos semáforos é parte de um programa de mobilidade urbana, tá? Norma é lei. Então, lei se faz, né, para viabilizar, inclusive, a aplicação desses programas. Porque um programa que não tem uma lei por trás, ele é ilegal, inclusive. Tudo que o poder público faz, né, precisa de uma iniciativa legal, ou seja, normativa. A normativa está
positivado na lei, né? E projetos a serem elaborados e implementados. Então, projeto de recuperação de cabeceira de rio, né? Projeto de pente fino para saber se tem casa em lugar irregular. Mesma coisa, tá? Pode vir a ter de duas origens, por exemplo, obra, né, e tributária, né? Principalmente a tributária. Funciona quando é do interesse, quando é conveniente. Porque, por exemplo, olha só, quando rola esse pente fino, né, para ver a ocupação geográfica, né, geoespacial, é exatamente para poder ver onde não está tendo pagamento de IPTU ou onde a conta está errada. Porque aí a casa do cara tem um quarteirão. Ele paga IPTU como se tivesse 1/3 de quarteirão. Aí passa pela recontagem. Pô, mas peraí, aí vai o topógrafo da prefeitura, vai o técnico. Meu filho, sinto muito, mas a gente vai ter que fazer uma alteração no seu registro na prefeitura, né? Então, o que você paga não é compatível com o tamanho do seu... Como também tem gente que tem um apartamento pequenininho e quando vê, paga por um apartamento maior. Porque, aliás, isso vai... Na nova, não. Isso vai entrar na... Ai, meu Deus. Reforma tributária, tá? Então, vai haver um recálculo aí também sobre IPTU, né? Tomara que seja positivo, vamos ver, né? Do orçamento municipal para o desenvolvimento urbano, juntamente com metas, programas e projetos a serem implementados pelo Poder Executivo. O 3 aqui é um pouco mais geral, mas está falando sobre a questão financeira. Os dois primeiros é que são mais importantes, né? Então, primeiro se resolve a área urbana. Por quê? Porque é o maior número de pessoas que estão circulando. O 2, né, é exatamente, assumiu no dia 1º de janeiro de um determinado ano. Existe todo um programa com etapas a serem cumpridas. As normas precisam estar de acordo com as intervenções. E uma série de projetos serão aplicados para isso. Tá? Sigamos. Aí sim, aí vem agora um artigo importante. Bem importante, diga-se. O plano diretor deverá conter, no mínimo, observadas as condições determinadas pela legislação federal que estabelece diretrizes gerais da política urbana. Aí, olha só, delimitação em lei municipal específica das áreas urbanas onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação, utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para utilização. Aí, gente, parêntese, veja bem. Volta e meia vem um aluno e me pergunta assim, Alex, você sabe rua tal? Não sei. Não sei. Você pode chegar por um... Vou citar nomes, não tem problema. Chega para o prefeito. Prefeito, rua tal, pode fazer a obra até tal altura? Se ele souber, é porque ele viu no dia anterior. É porque alguém já tinha perguntado para ele e já tinha pesquisado. Porque aí tem que ir direto no documento do plano, tá? E aqui não é uma reprodução do plano, né? Então, essa delimitação em lei específica das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado parcelamento, edificação, precisa ir diretamente na lei. Mas por que eu estou falando isso? Porque é lá que a gente vai encontrar exatamente essas limitações sobre a altura de prédio. E isso, inclusive, não é uma regra, como é que eu poderia dizer, uma lei fixa. Uma lei que não possibilite algum tipo de flexibilização. Por quê? Aliás, flexibilização pro ruim, digamos assim. Eu quero fazer uma obra numa determinada rua do centro. De acordo com o plano diretor, eu posso fazer até 5 andares. Uma suposição. Andares de tantos metros. Porque eu faço o pé direito alto, acabou, né? Né? Aí tem engenheiro aí. Não, tem a limitação de andares e da altura mínima. Sei lá, 50 metros, que sejam. Só que naquele lugar da rua, eu não posso. Porque naquele lugar, daquela rua, na tragédia de 2011, houve algum tipo de vão imposto ali, né? Que só é possível conhecer, reconhecer através de uma inspeção um pouco mais detalhada. E se eu fizer ali uma obra de 5 andares, vai cair. E se cair, dá merda para todo mundo, inclusive para o próprio município, né? Então, assim,
essas delimitações, elas podem ser flexíveis nesse sentido, de você ser proibido de fazer. Tá? Não é nem de ampliar a lei a favor de quem quer fazer a intervenção, não. Na verdade é prejudicar, entre aspas. Porque não é uma prejudicação, você não está prejudicando, mas o cara tinha um plano para uma rua que impunha determinada... Ah, não, mas na lei está dizendo que a regra é essa. Você vai brigar com a topografia da rua, filho? Não tem como, meu querido. Entendeu? Não tem como. Então, por quê? Na mentalidade obtusa de algumas pessoas, o que acontece? Você tem ali as delimitações de quadra, de zoneamento, e é tudo a mesma coisa, não é. Tá? E não é. Então, a legislação, delimitação em lei municipal específica, poderá ser aplicado parcelamento e edificação ou utilização compulsórios, a estrutura deverá ser observada. Parcelamento é dividir em quarteirão, né? Parcelamento é você pegar e dividir. Fatiar. 2. Direito de preempção. Alguém sabe o que é preempção? Preempção é favorecimento no ato de compra. É o município, né, ser favorecido num processo de lance ou de negociação para aquisição de alguma propriedade, né? Então, o direito de preempção que confere a preferência ao município para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Aí tem aqui algumas... É tirar de alguém e dar para outro. Alien é outro. Alienação é tirar de alguém e colocar nas mãos de outra. No caso, prefeitura. Tá? O prefeito... Oi? Ah, sim, perdão. Vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho uma casa do lado da prefeitura. A prefeitura está precisando daquela casa para instituir ali uma secretaria. Aí vai ali, vai atuar uma secretaria. O que eu pego e faço? Vou fazer o seguinte. Eu vou vender para o Fábio. Porque o Fábio quer fazer uma academia ali. Só que a prefeitura quer para fazer a secretaria, né? O que eu vou ter que fazer? Ao invés de vender para o Fábio, né, eu vou ter que dar esse direito de preempção para a prefeitura ela vai ter esse direito. Se eu vendo para o Fábio, eu acabo passando por um processo do seguinte, a prefeitura ela vai poder tirar dele a propriedade pelo valor que ela tinha para me pagar. É aí que entra a alienação onerosa. O troço é meio confuso. Mas é assim. Então eu tenho uma propriedade, eu vou vender para o Fábio. Vem a prefeitura, atravessa. Não. Vendi para o Fábio. Aí o que a prefeitura vai fazer? Vai pagar ao Fábio o valor que tinha para pagar. Então ele que será onerado. Porque ele vai ter que pagar, vai sofrer com a diferença de valores. Entendeu? Não entendi. Valor de comércio e valor venal. A prefeitura vai dizer que tem tanto para pagar, tem que ter uma justa... mais uma vez a palavra justa entrando aí. Um justo equilíbrio entre valor de mercado e valor venal. Tudo isso é calculado. Cara, eu tinha colocado isso aqui em algum lugar, mas acabei não colocando. Pela própria prefeitura. Claro, é ela. Pois não. Eu não tô ciente dessa parada, não. É. Ah. Pô. Não tem. Porra, que doideira. Cara, você me pegou. Não sei te responder isso, não. É. Não, peraí, o que você falou? É, verdade. A igreja comprou, mas para fazer uma outra coisa, né? Pô, Príncipe, não sei, cara.
Não sei te responder isso, não. Porque, para falar a verdade, eu nem sabia que isso era proibido ali. Será que não é proibido um determinado tamanho? Não, tô falando sério. Né? Uhum. Eu também não tô sabendo disso. É. Não, não sei, vou até ver esse negócio. Porque assim, eu acho que primeiro, a proibição de haver igreja ali, eu não sei também. Pô, é claro que você está falando. Ah, mas aí é que tá. Ó, então, é, o que se diz que existe em relação à lei, às vezes não há lei que diga aquilo de fato. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes você fala assim, não, mas não pode, é proibido. Tô falando você não, tá? A informação como não chega, né? Oi? Exato, né? Que nem a tal da lei do silêncio, né? Então, assim, aí esse é o primeiro passo, descobrir de fato como. Aí, olha só, como é que ela proíbe? Ela proíbe total, parcial, né? Isso. Aí outra coisa, a igreja comprou, mas ela não botou uma igreja lá ainda. Alterou a lei. Mas, pô, peraí. Também isso tem que ter saído no Diário Oficial. Então isso não é difícil de achar, não. Né? Não é difícil de achar, não. Mas eu acho meio curioso isso ser proibido, assim. Porque, pô, ainda mais igreja. Não, enfim. Vamos seguir. Né? Vamos seguir. Aí, olha só. Na linha B, pegaram essa minúcia aqui da troca de propriedade e dessa. Fala. Claro. Hum. Se eu... Ela estipula. Mas é claro que não é uma estipulação, por exemplo, eu estou vendendo por 200 e ela oferece 5. Aí é que entra a pergunta do Bruno. Tem cálculo. Eu já vi essa tabela algumas vezes, mas eu estou sendo... Exatamente. Tem o cálculo. Sim, óbvio. Ó, vou te falar isso aqui agora. Não, mas isso entra também. Isso entra também. Cálculo valor venal. É a primeira coisa que aparece aqui. Cálculo valor venal. Olha só. Então, ó. Vamos lá, filho. Me auxilia. Área do imóvel vezes valor do metro quadrado, idade do imóvel, posição do imóvel e tipologia da residência. Né? Aí, vamos lá. Eu vou saber fazer exatamente essas contas? Não, um corretor sim. Né? E a prefeitura faz, né, a contratação caso não haja né, um responsável técnico, mas geralmente já tem. Cara, então, olha só, tem aqui também alguns valores mais ou menos, ó, algumas comparações. Não, destoa pra caramba. Não, não, mas tem coisa que destoa e tem coisa que não destoa. Pô, mas aí que tá. Se entra na função social da propriedade, a prefeitura ela vai ter privilégio de compra de qualquer maneira. Só não pode realmente ser algo muito absurdo, né? Oi? Se tiver à venda, sim, pô. Ué. Ué. Olha só, você pôs à venda. O privilégio... Isso, você pôs à venda. Não, você é obrigado a vender. Não, eu pus à venda, mas eu desisti. Eu desisti. Não quero vender mais, não. Pode, pô. Não quero vender mais, aí eu não vendo mais. Né?
Agora, se houver a oferta de venda e a prefeitura entrar com proposta dentro desse cálculo, ela tem a esse direito de preempção. Aí, olha só, valor de compra e venda. Aí, pô, isso aqui tá absurdo. Isso aqui tá uma doideira. Florianópolis, 5.700.000. Valor de compra e venda. Já no valor venal, pô, caiu para 861.000. Lá em Florianópolis, num bairro chamado Agronômica. Eu não sei que porra de bairro é esse. Aí, olha só, no Rio, na Barra, já teve uma diferença um pouco menor, de 1 milhãozinho só. 2.730.000 e o valor venal, 1.251.000. Aqui tá variando bem. Não, cara, mas aí que tá. Pô, eu tô defendendo o poder público de maneira irrestrita? Pô, não, mas vamos lá. O cara, quando coloca uma determinada propriedade à venda, além dessas contas aqui que a gente viu, porra, bicho, ele quer o valor do interesse do bolso dele. Então, assim, o meu apartamento lá no Nova Suíça, lá, eu quero vender ele por 250.000. Não quero não. Quero vender por 300. Ele é meu. Se brotar um retardado querendo pagar, toma. Hoje, inclusive. Né? Oi? Exato. Tirar da especulação. Isso. Isso. Do imóvel sem agregações, sem comercialização. Mas a tentativa é essa. Aí voltamos à palavra justo de novo, né? O justo vai variar. É justo para o poder público, porque o dinheiro é do cara também, né? O cara que está vendendo o imóvel, e aí a prefeitura passa a ter direito de privilégio de compra desse imóvel, ela tem esse valor que ela tem para pagar é exatamente um dinheiro que o cara também paga de imposto. Utilizar de maneira correta. Isso. Exato. Porque o valor, hein, o Bruno, o valor assusta. 2 milhões para 800.000. Assusta pra caramba. Porque, primeiro, o primeiro passo que eu dou é me imaginar dono do lugar, né? Primeiro passo que eu dou é, pô, e se eu fosse o dono, né? Mas a questão é, eu não sou. Primeiro passo, eu não sou o dono. Segundo passo, eu posso vir a ser dono porque vai se tornar um aparelho público, né? Para atender a população, para atender a sociedade. Aí, por exemplo, tu chega na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, eu poderia até usar Friburgo como exemplo, mas vou usar o Rio porque é pior ainda. Pô, meu irmão, conjugadinho, cabem 2 pessoas apertadinhas, nego te cobrando aluguel de R$1.500, R$2.000. Por quê? É o valor de uso? Não é o valor de uso, né? É um valor de mercado. Mas por que o mercado está nesse valor? Por conta de uma série de fatores. Especulação imobiliária, né? Então, é um direito. Não, só óbvio. Aí não tem jeito. O maneiro era... Sim, não deixa de ter um pouco de razão, claro, com certeza. Mas assim, supera as raias do razoável. Sim. Óbvio, claro, com certeza. Né? A parte imobiliária, né, e de especulação, ela é bizarra. Ela é bizarra. E o que aconteceu no Rio de Janeiro com os grandes eventos, né, de áreas sendo desapropriadas e sendo mexidas, e aquela galera sendo retirada dali, aumentando o processo de favelização, pô, um troço de doido. Então, um lugar que era barato do cara viver, né, o cara pagava um IPTU barato, ou se pagasse um aluguel, pagava um aluguel barato, o aluguel foi pro espaço, foi lá para cima. Ah, mas por quê? Porque abriu um shopping do lado. Né? Um shopping que não tinha sentido nenhum de ter, mas abriu por conta da Copa.
Sim, do Pan-Americano, exatamente. Exato. Isso aí mesmo, Teodoro. Vargem Grande. Isso. Aí, olha só, vamos aqui para a linha A. A lei delimitará áreas em que incidirá o direito de preempção, ou seja, não é em qualquer lugar. Isso é uma tentativa de frear a relação prostituída entre o poder público e a iniciativa privada, digamos assim, né? Porque o que acontece? Se não tem essa delimitação, o próprio poder público... Pô, gente, o que eu estou falando aqui, eu não estou nem acusando não, tá? Eu estou falando de uma possibilidade. Negociar preço. E ao invés de jogar o preço para baixo, joga para cima. Aqui, tu estava cobrando 2 milhões e tanto, cobra 4. Porque aí, o meu cálculo de valor venal, eu combino aqui com os meus técnicos, chega a tantos milhões. Entendeu? Malandro, pelo amor de Deus, a gente não vive no País das Maravilhas, né, gente? A gente sabe disso. Então, assim, essa delimitação de área resolve o problema? Não, mas assim, se você correr atrás, você consegue ver algum ilícito. É assim que nego é denunciado, né? Toda denúncia que acontece de algum tipo de corrupção em relação ao poder público é que alguém fez merda. É porque alguém deu mole, não é verdade? É porque a lei previa uma coisa, o cara não cumpriu parte da lei e aquela parte não cumprida acabou vazando, né? Renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência, não superior a 5. Ou seja, o que isso aqui significa? Significa, perdão, é uma tentativa de prevenir, inclusive, o processo de especulação por período específico. Por exemplo, grandes eventos, área de festival, área de exposição, né? Então, há uma espécie de rodízio dessas áreas, né? Há sim uma espécie de rodízio. Algumas áreas são mais fixas, por exemplo, a zona urbana, que é geralmente mais solicitada pelo poder público. A prefeitura ter que comprar uma casa em Campo do Coelho é mais raro do que comprar um apartamento aqui no centro, né? Uma loja, sei lá, qualquer que seja. Não é melhor, não é melhor não. A chance de precisar daqui no centro não é maior? É muito maior, né? Para dispensa, perdão, qualquer tipo de coisa, né? Mas isso aqui, essa delimitação, é uma tentativa de evitar fraude nesse sentido, tá? Porque aí tu tem uma propriedade, tu vai lá, negocia com o prefeito, ó, vou botar à venda, hein? Ah, é? Que beleza. Vai cobrar quanto? Então, tava pensando em 2 milhões para você pagar 1. Não, bota 4, que aí eu pago 2, né? Isso acontece, né? Isso vai acontecer, gente. Bate o dinheiro no bolso do cara, o cara toma 500 aqui pela negociação, né? E aqui, ó, B. O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na norma na linha anterior, independente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Ou seja, significa o seguinte, que às vezes, assim, essa aquisição de imóvel urbano, por vezes, ela pode ser não uma definitivo, pode ser temporário, tá? Pode ser temporário. Aí, ao invés de pagar-se um aluguel, paga-se pelo contrato no tempo delimitado. Então, por exemplo, eu preciso de uma determinada loja. Então, a loja cobra tanto de aluguel, R$500 de aluguel. Tá, 500. Para ficar no exemplo. Não, 500 está caro. A gente vai fazer um contrato de 2 anos, eu vou pagar o referente a 300 por mês. É o que eu posso pagar. Tá? Tá. Aí, passou 1 ano, renovou. A renovação aqui, não importa quantas vezes o poder público faça contrato. A linha anterior é a que prevalece. Então, são 5 anos prorrogável por mais 1. Então, se forem contratos de 1 ano, vão ser no máximo 6 anos de contrato. Pegaram essa minúcia? É um tracinho meio confuso, né? Quem me ajuda com esse negócio aqui é minha irmã, que ela é contadora. Eu falo com ela, pô, irmã, me dá uma moral nisso aqui, cara. Eu tenho que explicar lá pra molecada e tal. Eu mesmo já tô tendo dificuldade e tal. Ela é assim que funciona, tá? Pegaram? Tá? Sim. Sim. Ah, cara, ó, creche.
a prefeitura vai fazer uma obra em algum lugar e precisa, por exemplo, armazenar material. Então ela aluga para armazenamento de material, né? Então, às vezes, ela não precisa daquele lugar para o resto da vida. Então vai comprar aquela merda, né? Não, vai alugar. Mas vai alugar de acordo com o valor, né? Levando em consideração as condições do poder público de pagar. Aí entra toda essa contabilidade aí. Show? Alienação é tirar de um para dar para outro, geralmente entre a própria prefeitura. Quando se refere entre particulares, é quando a negociação ela vai se dar, ela tende a mediar uma negociação entre duas pessoas diferentes. Foi o exemplo que eu dei aqui entre eu e o Fábio. Entendeu? Então isso é a alienação. E é onerosa quando um tem que pagar um pouco mais. Tá? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.